E depois do intervalo, morre em São Paulo o cineasta e colunista Arnaldo Jabor. O TSE fecha acordo com redes sociais para combater fake news nas eleições deste ano. As chuvas em partes do país aumentam a preocupação com a dengue. Os casos suspeitos da doença cresceram 50%. Já as queimadas no sul do Brasil são agravadas com a estiagem. Os focos de incêndio na região atingiram o maior nível em 17 anos. Agora são 9h07, hora de Brasília. Estamos de volta. Uma notícia triste. Morreu nesta madrugada o cineasta, escritor e jornalista Arnaldo Jabor. A morte foi em decorrência de complicações de um AVC. E, Rodrigo, o Jabor estava internado aí em São Paulo, no Hospital Sírio-Libanês. Que tristeza. Nem fala, Ana. Tivemos a confirmação dessa notícia ainda há pouco, né? No decorrer da madrugada, a ex-mulher de Jabor, mãe de um filho dele, inclusive, escreveu nas redes sociais dizendo que Jabor virou estrela, que o filho perdeu o pai e o Brasil perdeu um grande brasileiro. Arnaldo Jabor ele foi internado no Hospital Sírio-Libanês aqui em São Paulo no dia 17 de dezembro, por causa de um AVC, um acidente vascular cerebral. E depois, em dezembro, um boletim médico, a gente inclusive noticiou isso aqui, um boletim médico mostrava uma melhora no quadro cardiológico, neurológico dele. Continuou internado e agora nós recebemos essa notícia. Jabor, que está com a gente, jornalista, né, escritor, cineasta, com um olhar super crítico, comentários cheios de ironia e irreverentes, que marcaram a vida profissional dele, marcaram a vida de todos nós, inclusive em boa parte aqui com a gente na TV Globo. A ligação com a tela grande começou aos 22 anos na década de 1960. Os primeiros trabalhos de Arnaldo Jabor foram como técnico de som e assistente de direção. Era a época do cinema novo, um movimento artístico que trazia para os filmes brasileiros referências das vanguardas italiana e francesa e que buscava retratar as desigualdades e injustiças sociais. O país subdesenvolvido tem uma coisa que o desenvolvido não tem. A gente tem fome de beleza, a gente tem fome de comida e fome de vida, fome de novo. Você não sabe se amanhã uma lotação vem, te pega e você morre. A estreia como diretor de longas-metragens foi com o documentário A Opinião Pública, de 1967, que abordava a visão dos brasileiros sobre a própria realidade. Durante os anos 60, o diretor ganhou uma importância maior no cinema, muito maior, porque antigamente havia os grandes estúdios só e o diretor era uma espécie de escravo dos produtores. Mas foi nas décadas de 1970 e 80 que vieram os grandes sucessos da carreira. Jabor mergulhou na crítica aos costumes e ao comportamento da sociedade. Você me disse, sua mulher não chegava a meus pés. Você berrava. Minha mulher era uma chata! Minha mulher era uma chata! Mentira! Minha mulher era uma santa! Uma santa! Adaptado da peça de Nelson Rodrigues, o filme Toda Nudez Será Castigada, de 1973, colocou uma das musas do teatro de revista, Darlene Glória, no papel da prostituta Geni. Você vai casar com meu pai. Tem que ser esposa dele, minha madrasta. Eu quero trair meu pai com a esposa dele. O longa rendeu prêmios e polêmicas. Chegou a ser censurado pela ditadura militar porque o conteúdo foi considerado imoral pelos censores. Mas acabou sendo liberado logo depois de conquistar o Urso de Prata no Festival de Berlim. Em 1975, Jabor expôs as contradições morais de uma família rica em outra adaptação de Nelson Rodrigues. O Casamento também foi sucesso de crítica e público. Papai, deixa eu te fazer uma pergunta. Deixa. Uma pergunta que eu quero fazer desde os 10 anos. Como é que o senhor pode gostar da mamãe? O senhor gosta da mamãe? Juarez, quando é que você vai me levar nas piscininhas de água quente? Ela você leva. Tudo Bem, de 1978,
é estrelado por Fernanda Montenegro e Paulo Gracindo e coloca dentro de um apartamento da Zona Sul carioca todas as crises e problemas da sociedade brasileira. Alô, Valdete? Juarez, olha, Valdete. Não, nunca mais. Para sempre acabar. Diz que me ama, diz que me ama. Eu amo a minha mulher, eu também tenho as minhas responsabilidades. E não faça séries. Olha, vista o seu vestido de seda verde e sair pelas ruas. Que você com certeza vai encontrar outro alguém. Diz, acabaram-se as piscininhas. O Caetano me falou uma vez o seguinte, o Jabor está fazendo o que o cinema novo sempre quis fazer. É exatamente isso, quer dizer, a minha geração de cinema, a gente tinha uma visão de que o cinema, aquela célebre frase, câmera na mão, ideia na cabeça, né? De você se meter na realidade brasileira, influir criticamente no mundo brasileiro. Yes, my glass. Yes, my glass. Salada de alface. The Lady de alface. Em 1980, o diretor muda o tom. Eu Te Amo é um filme mais intimista, que explora a beleza e a aridez das relações de amor. É um filme assim feito com delírio, com febre, com sentimentos internos que eu tinha necessidade de botar para fora. Então tem um negócio assim de muita verdade, sabe? Pessoal, verdade pessoal minha. Sônia Braga e Paulo César Pereio vivem um casal que se conhece depois de passar por decepções amorosas. O forte do filme são os diálogos complexos e reveladores, que passeiam pelos medos e desejos do casal. Como eu tô muito louca também, o negócio é usar vestido de baile, muito paetê, sair por aí nos ventos, nos carros esportes, nos palácios. Porra, tua casa é um palácio. Que palácio, pô, tô na pior. Em 1986, Jabor volta ao tema com Eu Sei Que Vou Te Amar. Depois da separação, um casal se reencontra e decide falar sobre a relação. Na conversa, os dois revelam sonhos, frustrações, mágoas e traições. A atuação de Fernanda Torres, com apenas 20 anos na época, rendeu à atriz o prêmio de melhor interpretação no Festival de Cannes. Ele diz que é o defensor do mundo harmônico e que eu sou a praga, a destruição. Canalha. Tá apaixonadinho pela menina que canta? Eu conheço bem aquela ali. Interrompendo um hiato de 24 anos, lançou seu último filme em 2010. Em A Suprema Felicidade, Jabor assume a própria nostalgia da infância e da juventude, contando as descobertas sexuais e amorosas de Paulo, seu alter ego, em uma família machista, onde filho, pai e avô têm o protagonismo. Acho triste morrer, porque nunca mais eu vou ver a Avenida Rio Branco. Não pode parar o coração. A suprema felicidade é voltar a dirigir um filme? É uma delas. Porque não existe uma felicidade só, né, Lília? Existem muitas. A felicidade de hoje talvez seja diferente da de antigamente. Os filmes de Arnaldo Jabor nunca tiveram a intenção de apenas entreter, de ser só passatempo. Ele é considerado uma das referências no Brasil do que se chama de cinema autoral. As obras buscavam fazer o espectador pensar e traziam muito da experiência de vida, das crenças, do ponto de vista particular dele. Eu tenho um pouco esse dom de dizer a verdade, que é o meu dom de iludir, é um pouco esse, como diz aquela música do Caetano. Quer dizer, de certa forma, a gente mente quando diz a verdade toda. Claro que há uma mentira nisso também. O mais novo trabalho do cineasta, O Delator, mostra os conflitos e angústias de um político doente, que decide delatar as maracutaias porque se arrependeu, e sua relação com a enfermeira e o segurança. A obra está em fase de finalização. O que me interessa mais é uma progressiva busca de aventura. Eu não quero morrer parado numa certeza. Estamos relembrando a história de Arnaldo Jabor que faleceu nesta noite em São Paulo, aqui no Hospital Sírio-Libanês, em decorrência das consequências de um acidente vascular cerebral. Vimos a relação dele com o cinema, o questionamento da sociedade, a hipocrisia em torno do amor,
Agora vamos lembrar de Arnaldo Jabor com aquele olhar crítico nos comentários, cheios de ironia, comentários irreverentes que marcaram a vida dele na TV também. Quem é o verdadeiro eu? Quem é o verdadeiro Jabor? Arnaldo Jabor era um homem plural, escritor, jornalista e cronista. Deixou a versatilidade impressa em todos os trabalhos que fez. Questionador, falava com inteligência de muitos assuntos: cinema, arte, educação, saúde, política. A América já está desmoralizada, porque Trump não foi um acaso. Agora, ele é o líder da onda totalitária do mundo. Narrava a vida com as marcas que lhe eram peculiares, o olhar crítico e a ironia. O lado irreverente estava em todas as suas crônicas. Olha a fogueira, iaiá, olha a fogueira, ioiô, cuidado para não se queimar. Viva a festa do populismo caipira! Jabor estreou como jornalista na década de 1990. Trabalhou no Globo, Folha de São Paulo e no Estadão. Escreveu mais de 1.500 artigos em jornais impressos. Ele dizia que a decisão de entrar no jornalismo foi motivada por necessidade e não por vaidade. Chegou à TV a convite de Evandro Carlos de Andrade, então diretor de jornalismo da Globo. E aí, o cinema foi pro brejo nos anos 90, né? O Collor veio e acabou com o cinema. Eu fiquei sem grana nenhuma, não tinha dinheiro para viver. É verdade. Eu tinha duas filhas, aí eu fui trabalhar na Folha de São Paulo. Eu fui fazer coluna, jornalismo na Folha. Eu fiz reportagem, depois me chamaram para fazer coluna. Isso foi em 91. Aí eu comecei a escrever na Folha e deu certo. As pessoas começaram a gostar. Aí me chamaram depois para o Globo, eu saí da Folha, fui para o Estadão. Aí o Evandro me chamou para a televisão. Aí funcionou. Deu certo, aí eu comecei a adorar o que eu estou fazendo. Na TV e na rádio foram mais de 3.000 comentários. Existe miséria no Brasil, só que alguns políticos querem esconder de nós e do mundo essa tragédia nacional. Mas não, as belezas do Rio nós já conhecemos. Agora temos é que olhar a miséria de olhos bem abertos. Críticas ácidas que ganharam espaço na Rádio CBN e também na tela do Bom Dia Brasil e no Jornal Nacional. Todos ficaremos no escuro se a sociedade não se unir contra a grande crise que ataca o país. Só assim, nesse Brasil escuro, teremos luz. O Brasil tem de se ligar. Jabor participou por 6 anos do programa Manhattan Connection, quando o programa era exibido pelo GNT. Ele ocupou o lugar deixado pelo jornalista Paulo Francis, falecido em 1997. Eu não acho que os Estados Unidos vão ter essa solidez imperial que a gente fala, não, porque o mundo, como ele falou, é muito dinâmico, muito complexo. Foi no Jornal da Globo onde se fixou como colunista. Estreou em novembro de 1995 e continuava até hoje. E mesmo sem falar, era capaz de comentar sobre a política brasileira. Colunas que marcaram o jeito de se fazer crônicas. Tinha um texto afiado para falar dos governantes do país. Foi um crítico contundente dos governos Lula, Dilma, Temer e Bolsonaro. É que não se trata apenas do dinheiro que é desviado, não é apenas o que se põe no bolso. Hoje sabemos que corrupção não é um pecado individual, é um sistema político. Colecionador de polêmicas, irônico, crítico, apaixonado pelo que fazia. Nem a pandemia parou Arnaldo Jabor. Longe da redação, ele improvisou um estúdio de gravação em casa. Há uma outra pandemia social, a pandemia da fome e da miséria, nos atacando por debaixo do coronavírus. Já se disse que o Brasil passaria da barbárie para a decadência sem conhecer civilização. A barbárie está aí. Será que a decadência já começou? Graças ao avanço da vacinação, conseguiu voltar para a redação da TV Globo em São Paulo. O último comentário foi no dia 18 de novembro. O assunto, as suspeitas de interferência política no Enem. Na realidade, a preocupação do Bolsonaro com essas questões é uma maneira de fugir de problemas sérios que dariam muito trabalho para enfrentar, tais como economia, saúde, desmatamento. É mais fácil atacar a cultura e a educação, de modo a manter fiéis os seus seguidores mal informados e felizes. Jabor também se dedicou a reunir várias crônicas e publicou 8 livros.
Em entrevista à jornalista Cristiane Pelágio, em 2004, para a Globo News, disse que se achava melhor escritor do que cineasta. Eu acho que eu fiz uns filmes legais, mas eu acho que, para mim, escrever é uma coisa mais espontânea. Porque a minha formação era muito mais literária. Eu fui pensar em fazer cinema com 22 anos. Eu, com 13 anos, ficava lendo o dia inteiro. Então, tem uma coisa mais visceral. Um dos textos dele, Amor e Sexo, virou composição em parceria com Rita Lee. E um ano depois, lançou o livro de crônicas Amor é Prosa, Sexo é Poesia, título que leva um trecho da letra da música, que ele se arriscou a cantar no programa Altas Horas, realizando um sonho antigo. Amor é prosa, sexo é poesia. Eu sempre quis cantar na televisão um dia. Lembranças aí que todos nós temos, né? E se vocês me permitem, Chico e Ana, trago uma minha pessoal. 1990, chegando na TV Globo, no Jornal da Globo, Arnaldo Jabor chegava e era surpreendente isso, porque ele chegava já tarde, já da noite, para o seu comentário, e a conversa era: qual é o assunto do dia? O assunto do dia. Em poucos minutos, esses comentários maravilhosos que nós vimos aí, sem produção nenhuma, tudo dele, ali pronto. Surpreendente, Arnaldo Jabor. Um caminhão, um gigante no conhecimento e na referência. É isso. Me encontrei com ele muitas vezes aí. Que ele descanse em paz. Você vai ver a seguir: o TSE assina hoje parceria com redes sociais para combater fake news nas eleições. E a previsão do tempo no país? A gente volta já, 9h27 agora. A gente volta falando do tempo. Para boa parte do Brasil, o alerta de chuva continua, mas no sul a preocupação é mesmo com a estiagem. Marcelo, mais de 370 cidades do Rio Grande do Sul estão em situação de emergência. Bom dia. Exatamente isso, Chico. Bom dia para você, bom dia para a Ana. E essa seca está diretamente ligada ao Laninha. Bom dia para você de casa. O Laninha causa diretamente a diminuição de chuvas do sul do Brasil e dias mais quentes, elevando as temperaturas. Isso por causa das águas mais frias do Pacífico. Dia quente e sem nuvens, isso fez com que geasse na Serra Catarinense. No Vale do Caminhos da Neve, fez 4 graus hoje cedo. E a grama amanheceu assim, ó, encoberta por uma fina camada de gelo. Em outras regiões, o calorão é que vai predominar, como a gente pode ver aqui. 36 para você que está em Boa Vista, para você que está aqui em Teresina, 34, 33 para quem está em Cuiabá e também em Salvador. Tem avisos importantes hoje, chuva forte para você que está no interior do Rio de Janeiro, pegando zona da Mata Mineira, BH e região metropolitana. Na capital mineira, chove forte desde cedinho. Inclusive, o risco para alagamentos e deslizamentos na região metropolitana não está descartado. Eu volto com vocês, Chico e Ana. Obrigada, Marcelo. Vamos lá para as últimas notícias do Bom Dia Brasil, começando com Brasília. Heraldo. Aqui no Planalto Central, o TSE se prepara para renovar a parceria com as principais plataformas digitais que operam no país. Com o acordo, todas as plataformas se comprometem a priorizar informações oficiais e impedir fake news no processo eleitoral. Já uma etapa de preparação para as eleições. Iniciativa do atual presidente do TSE, ministro Luiz Roberto Barroso. Com ele, os próximos dirigentes do TSE, ministro Edson Fachin e Alexandre de Moraes. Bom dia a todos nesse dia, sentimentos nossos pelo falecimento do Arnaldo Jabor. Por aqui acompanhamos a repercussão da morte de Arnaldo Jabor. Ainda não há informações sobre velório e sepultamento. Até amanhã, pessoal. É isso, perda enorme para todos nós. Até amanhã. Mais informações sobre a vida e a obra de Jabor você vai ver ao longo da nossa programação. Bom dia para você.